E aí galera, então hoje falo sobre tatuagem. E aí, é ou não é pecado fazer tatuagem? Então existem aqui muitos textos e alguns nós iremos olhar aqui, existem muitos textos até. Primeiro, Levítico capítulo 19, verso 28 diz: pelos mortos não darás golpe na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Ou seja, nenhuma marca no corpo pelos mortos eu posso fazer. Isso é um erro gravíssimo, certo? Então, pelos mortos, a Bíblia já nos diz para não fazermos. Porém, existem muitos outros textos que também nos dão luz. E eu sempre aqui relembro Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Sempre a paz de Cristo, não a sua paz, porque o nosso coração é enganoso, então a paz de Cristo em seu coração seja juiz, certo? Outra coisa, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se é qualquer coisa, inclusive a tatuagem, que seja para a glória de Deus, certo? Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui eu quero muito falar de propósito. Qual é o seu propósito ao fazer a tatuagem? Por que fazer a tatuagem? Para quem? Por quem? Entende? Existe propósito em tudo e para tudo existe propósito. Qual é o seu propósito? Entende? O que levou o seu querer nisso? Entende? Então, qual é o seu propósito? Outra coisa, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Entende? Qual é o seu propósito? Essa é a questão. Qual é o propósito para fazer a sua tatuagem? Porém, existem alguns pontos. Biblicamente, eu não achei nenhum verso que nos proíba, a não ser pelos mortos. Mas, todavia, entretanto, lembre, sempre esteja em concordância com os seus líderes, com a sua igreja. Se a sua igreja não permite, não faça. Se a sua igreja não é a favor, não faça, porque aí estarás em contrito entre a sua igreja e você. Um exemplo disso é, deixa eu ver, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E outra coisa, Romanos 14, 12 e 13 diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes sejam nosso propósito não tropeço ou escândalo ao irmão. Então, se isso causa escândalo ou seja pedra de tropeço para o irmão, não faça, porque outra vez estaremos em discordância do corpo
de Cristo, e o corpo precisa estar andando extremamente alinhado. Então, se isso será por tropeço ou escândalo, não faça, porque aí você vai estar desalinhando o corpo, vai estar desalinhado com o corpo, certo? Outra coisa aqui, 1 Coríntios 6, verso 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que não e que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós temos que glorificar a Deus através do nosso corpo também. Então, se essa tatuagem não glorifica a Deus em nada, então não faça. Porque nós temos que glorificar a Deus também no nosso corpo. Então, fica aí mais uma dica, entende? Se essa tatuagem não é para glorificar a Deus, não serve. E agora eu te faço mais uma pergunta novamente. Qual é o propósito? E onde é essa tatuagem? Por quê? Existe algo que é um pecado e é lascívia, ou é algo que é sensualidade extrema. Um exemplo, existem muitos aí que bota aqui meio que no aqui peito, né? E isso para que outros vejam precisa ser mostrado. E com isso é uma certa parte de nudez. Então, se essa tatuagem é para mostrar, é para que outros vejam, tome cuidado com a lascívia, porque você pode estar provocando algo em alguém. Então tome muito cuidado com a sensualidade e a lascívia, entende? E por que de fazer a tatuagem? Lembrando, Levítico diz que se é pelos mortos, esquece. Lembra? Eu tenho muitos parentes e amigos mortos. Se eu for botar aqui, aonde for, eterno fulano, eu vou estar cometendo erro, porque é pelos mortos. E ele diz, não façam isso pelos mortos. Eu sou o Senhor. Entende? Então, se é no caso, tu homenageando alguém, não faça. Porque este alguém é morto e pelos mortos não façam marcas, nem vamos ferir o corpo pelos mortos, certo? Porque Deus é o Senhor. Mas, entretanto, contudo, existe algo importante. A Bíblia não nos proíbe de fazer a tatuagem. E um exemplo gigante nisso é o próprio Cristo. Mas muitos dizem, a heresia. Não, calma. Escuta, analisa. Cristo é o nosso maior exemplo, certo? Certo. Se Cristo é o nosso maior exemplo e Ele é o nosso Senhor, por que então, em Apocalipse, capítulo 19, verso 16, diz: e ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muitos usam esse texto como desculpa para fazer a tatuagem, mas eu faço algo diferente. Se Cristo é o maior exemplo, por que ele teria escrito na coxa Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, visto que no seu manto já tem escrito isso? Diz, e no seu manto e na coxa tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se fosse errado, o nosso maior exemplo não iria ter. Ele iria ter somente no manto, certo? Apocalipse 14, 1 diz, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil,
que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Se é algo errado, se a Bíblia condena, por que esses 144 mil tinham escrito na testa o nome dele e de seu pai? Cristo e de seu pai. Por que então? Se é algo que a Bíblia condena, então Cristo foi um mau exemplo? É óbvio que não. Mas não use isso como desculpa para fazer a tatuagem. Entende? Então, é simples. Sempre lembre, Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que nós fomos chamados para sermos membros de um só corpo. Então, o corpo precisa estar extremamente alinhado, tá bom? Então, sempre lembre, por que fazer? Para quem fazer? E sempre lembre, converse com o seu pastor, seu líder, sempre faça isso andando na legalidade. Converse, estude, nunca fique nas minhas palavras ou nas palavras de outra pessoa, senão na de Deus, na de Cristo. Seja como os crentes de Bereia, enquanto Paulo e os outros pregavam, eles estavam analisando nas escrituras para saberem se era isso mesmo. Então, sempre faça isso. Analise, estude e converse com o seu líder, converse com o seu pastor. No meu ministério não é aprovado, então eu não faço. E eu também não... eu não acho bom, então eu não faço. E mesmo que eu achasse, o ministério a qual eu faço parte não aprova, então eu não faço. Entende? Se a sua igreja aprova e há base bíblica para isso, ok. Se não, não faça. Entende? Sempre converse com o seu líder, com o seu pastor, sempre à luz da Bíblia. Sempre dele, por ele e para ele. Tamo junto, fica na paz. Curte, marca geral.